Deixa eu ver, todos belos? Todos belíssimos. Pronto. Deixa eu achar minha página. Achei minha página. Então, pensando no tema, gente, de 2020, os estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu acho que a maioria aqui fez, né, o Enem de 2020. Adiantaria eu só falar de doenças mentais? Falar que a sociedade está cada vez mais ansiosa, mais depressiva, que afasta a população do trabalho, que as mulheres são as mais depressivas, mais ansiosas, que leva ao suicídio? Eu teria que falar do quê? Do preconceito, do tabu em relação a essas doenças mentais. Por isso essa palavrinha, estigmas, né? Então, professora, eu não sei o que é estigma. Eu sempre falo, o Enem, ele é uma mãe, ele te ama acima de todas as coisas. O primeiro texto estava definindo o que era, primeiro não, o segundo, estava definindo o que era estigmas, que era tabu, preconceito em relação às doenças mentais. Onde eu poderia falar no mundo? Cara pálida, na sociedade brasileira. Então, gente, isso é o tema, é o direcionamento. Então, falar de doenças mentais, tangência. Falar só de preconceito, tangência. Eu preciso fazer o quê? Relacionar. E todos os temas do Enem, gente, ele é composto por frentes. Lembra daquele tema de 2019 que deixou quase todo mundo louco? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? Foi um dos primeiros anos que a gente teve 3 frentes. Manipulação do usuário pelo controle de dados da internet. O aluno tinha que fazer toda essa relação. Então, assim, foi difícil para um caramba corrigir, porque o aluno falava de manipulação ou ele falava de internet, mas relacionar tudo foi um Deus nos acuda. Mas tem o quê, gente? Estratégias para abordar o tema completo. E aí, onde eu vou chegar? Como lidar com qualquer tipo de tema? Para te mostrar que não precisa querer saber o tema. Daí vocês vão me falar, professora, eu quero adivinhar o tema porque eu preciso discuti-lo, né? Eu preciso abordar ele de maneira completa e eu quero ter repertório para o tema. E se cair um tema que eu não sei, como que eu vou abordar, como que eu vou discutir? O Enem, novamente, ele é uma mãe, né? Então, a gente sabe que essa questão da abordagem temática, ela é contemplada onde? Na competência 2. Então, a competência 2, ela vai avaliar se o aluno fez um texto dissertativo argumentativo e se o aluno fez uma abordagem completa do tema, fazendo uso de um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. Isso é avaliado na competência 2. Nossa, parece muito difícil, eu não dou conta de fazer isso. Dá sim, sabe por quê? Porque o Enem, gente, ele considera a abordagem completa do tema quando é feita a menção. Menção significa citar, tá, gente? Só citar. De todos os elementos do tema, isto é, referência às palavras-chave do recorte temático. Então, aluno, se você citou a palavra estigma ou qualquer palavra relacionada a esse universo temático, fala oi pro pessoal, Dom. Fala, oi, gente, eu tô muito chata, eu atrapalho minha mãe todos os dias. Todo dia ele me atrapalha. Deixa eu só aceitar mais gente aqui na nossa aula. Não, é vocês conversando, pensando que tem gente entrando, é vocês no bate-papo. Pessoa que não sabe lidar com o chat lotado aqui. É menino, Maria Clara. É o Dom. É o mesmo aqui do quadro. Tem que falar abaixo, mas é o preferidinho. Os outros não podem escutar. Então, gente, se você mencionou a palavra estigma ou qualquer coisa sinônimo, preconceito, tabu, discriminação, e citou a palavra doenças mentais, seja depressão, ansiedade, ansiolítico, tudo do universo das doenças mentais, o corretor é obrigado a aceitar isso como abordagem completa do tema. Fácil, não é mesmo? Mas eu preciso discutir, eu preciso argumentar. Precisa, mas isso é avaliado na competência 3 e não na competência 2. Ou seja, você não precisa saber o tema. Você precisa saber o que precisa ser feito. Que citar todas as palavras-chave do tema. Por isso aqui, a corretora chata que vos fala, cobra tanto as palavras-chave do tema lá na introdução.
Porque se você citar isso, gente, já na introdução, mas ter um repertório ali para contextualizar, você já começou o seu texto com 200 pontos, lá na competência 2. Um repertório belo para contextualizar o tema, o assunto, mais a menção de todas as palavras-chave, bingo, 200 na competência 2. Então, agora, eu estou te ensinando, já que a gente está muito perto do Enem, a fazer isso de maneira rápida. Óbvio que eu poderia ficar aqui falando, não, vocês fazem isso, fazem aquilo, porque, de fato, a gente tem muitas estratégias, eu quero que vocês desenvolvam bem o tema, mas pensando em nota, gente, isso é o suficiente para alcançar os 200 pontos na competência 2. Então, quais são as dicas para a abordagem completa do tema? Assim que você pegar a prova, viu a coletânea, já marca as palavrinhas-chave do tema. Pega lá a sua caneta preta, transparente, e circula. Quais são as palavras-chave? Ah, mas eu sei. Eu sei que você sabe, mas você está ansioso, né? Você estudou ali o ano inteirinho para fazer o Enem. Eu sei que esse momento, gente, é decisivo. A época que eu fiz Enem, que foi em 2006, meu Deus, eu tô meio idosa, o Enem nem era tudo que tem isso que a gente vê hoje. Não era nada disso, nada. Eu nem lembro de ficar nervosa, para falar a verdade, mas o dia que eu passei no vestibular foi o melhor dia da minha vida depois que eu tirei carteira de motorista. Tirar a carteira de motorista foi mais legal. Mas eu sei, gente, que o Enem ele é muito decisivo na vida de vocês. Vocês se esforçam muito. E tá ali, ó, nervoso, ansioso, tem toda a condição de pandemia, enfim. Então, circula lá as palavrinhas, não custa nada. Na introdução, você já vai apresentar claramente todas essas palavras-chave. Professor, eu posso copiar as palavras lá da proposta? Pode. Ah, mas eu vi o fulano falando que não pode. Pode, gente. Ao longo do texto, você vai utilizar sinônimos, mas na introdução não tem problema nenhum você utilizar a proposta temática. Você não tem que discutir o tema, você não precisa apresentar o tema. Então, qual que é o problema? Nenhum. Então, ao longo do texto, você utiliza sinônimos, mas lá na introdução, apresenta claramente o tema. E ao longo dele, você vai utilizando essas palavras, utilizando os sinônimos, para não ficar repetitivo. Então, gente, competência 2 é isso. Mencionou todas as palavras-chave do tema, utilizou um repertório legitimado, pertinente e produtivo, que eu vou ensinar nas próximas aulas como fazer isso, ok? 200 pontos na competência 2. Fácil, não é? É bem fácil, gente. A 2 é a mais tranquila de tirar 200 pontos. 2, 4 e 5 é obrigação do aluno tirar 200 pontos. Olha aí que benção, já está com 880 se ele tirar 160 nas outras. Alguma pergunta, gente, até aqui? Vocês estão muito caladinhos. Anne, eu vi que você é nutricionista, né? Menina, quase te mandei um e-mail falando, nossa, precisando tanto de uma dieta. E você vai prestar vestibular é ótimo, né, idosa? Você vai fazer Enem agora para querer outro curso? Eu vou fazer para medicina agora, Cassi, mas eu não sou muito da Nutri que gosta de trabalhar com dieta, não. Ai, que bom, eu também não gosto. Você é do comportamental? Nutrição comportamental? Quando eu trabalhei na área, eu trabalhava mais com abordagem comportamental, sim. Eu adoro abordagem comportamental. Eu também. Então você tem muito repertório, Anne. Se cair padrões de beleza, estética, vai arrasar. Esse sim, mas os outros, que é o que tá pegando. Não, mas vamos dar um jeito, vai dar certo. Amém. Obrigada. Amém. Estamos orando. Que mais? Alguém falou comigo? Ana Lu tá tranquila, Ana Clara tranquilo. Todo mundo muito tranquilo, né? Vocês dão moral pro dom, mas para mim vocês não dão, não. Ninguém falou, nossa, professora, como você está linda. Daí o gato aparece lindo, querido. Eu fiquei 3 horas maquiando. Vocês acham que eu tenho essa pele assim, ó, de pêssego? Isso daqui, meu bem, é uma massa corrida. Não acostuma não, né? Todo dia que eu faço isso, não. Eu trouxe aqui, gente, os temas do Enem. Para quê? Para a gente só dar uma olhadinha por cima. Porque eu não sei qual é o tema, mas eu posso te falar que tema que não vai cair. Porque o Enem não vai repetir, né? Então, é tanto que foi mudando, gente, as estratégias de tema. 98, viver e aprender. Eu não tenho noção do que tinha que escrever aqui, né? Em viver e aprender. A mínima noção. Deixa eu aceitar aqui, pessoal.
Ai, obrigada, Anne. Belíssima. Você tá linda, Cássia. Obrigada. Nada que pedir um elogio, né? Nada que pedir biscoitos. Agora que eu acho que eu sou blogueira, é normal, né? Eu naturalizei pedir biscoitos na internet. Nesse calor, então, tá maquiada, assim, a gente tem que Eu respeitar, entendeu? Eu tô sentindo minha maquiagem caindo, assim, ó, e minha cara indo junto. Deus Não, me livre. perfeito, perfeito. 99, gente, cidadania e participação social. Começou a dar uma direcionada. 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Olha aí, começou a ficar boa a questão. Já começou a trabalhar com frentes, né? Com direcionamento. Por que isso, gente? Agora falando como uma pessoa que estuda todo o processo do Enem. Sabe por que isso, gente? Para a correção ela ser mais uniforme. São mais de 5 mil corretores no Brasil. Pensa se cada um for corrigir de um jeito. Ai, acho que isso aqui ficou bom. Acho que isso aqui não ficou bom. Pensa os textos com utopia que caísse na minha mão, gente. E eu ia zerar, porque eu odeio utopia. Então, eles foram pensando em formas de restringir cada vez mais a discussão para a correção não ficar tão subjetiva. Ela tem um direcionamento. Daí veio 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar interesses em conflito? Belíssimo esse tema. 2002, o direito de votar. Como fazer? Pegado, né, nesse como. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita? A violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Como preservar a floresta amazônica? Oi? A senhora está apresentando os temas para gente? Porque não está aparecendo. Está aparecendo só um slide da abordagem completa do tema. Tô. Eu estava em outra página, a doida. Agora tá? Isso, agora tá. É porque tem duas abas abertas aqui, eu estava na outra. Ótimo, obrigada. Como preservar a floresta amazônica. Eu estava tão apegada que podia cair esse tema, né? Para a gente falar mal aí de uns e os outros, né? Que está pouco se ligando para a floresta amazônica, mas já caiu, minha gente. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Daí teve 2 temas. Esse, daí vazou a prova, né? Cancelou e fizeram valorização do idoso. Há quanto tempo vocês escutam os gurus aí da internet falando que vai cair o idoso, gente? Há muito tempo, né? Pois é, já caiu. Eu fiz esse da ética. Então foi 2009? Não, eu entrei na faculdade em 2008. É porque eu pulei de 2003 para 2008. Eu ignorei o resto dos anos. Eu fiz em 2006. Foi questão de diferenças. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, daí também teve ajuda humanitária. Vocês também estavam apostando muito em ajuda humanitária, de trabalho, voluntariado, algo do gênero. Viver em rede no século XXI, olha a tecnologia que sempre circunda o Enem, né? Os limites entre o público e o privado. Isso aqui é muito bom, cara de FUVEST. Movimento imigratório para o Brasil. Efeitos da implantação da Lei Seca. Qual é a palavra em efeitos, dona Amanda? Publicidade infantil em questão no Brasil. E eu começo aqui, gente, em 2015. A persistência da violência contra a mulher no Brasil, caminhos, ninguém sabe como fazer um tema com caminhos, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo, desafios para a formação educacional dos surdos, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, democratização do acesso ao cinema no Brasil, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, a gente pode aí tecer uma discussão gigantesca em relação de como o Enem mudou. Dessa questão dos temas. Então, eu tenho sentido que os temas têm ficado cada vez, entre aspas, mais fácil. Vocês perceberam a diferença da questão de... Olha aquele tema aqui de viver em rede no século XXI, limites entre público e privado. Olha a profundidade dessa discussão. Mas a gente sabe que a educação está ladeira abaixo e o Enem avalia o quê? Não avalia, pessoal, a galera do cursinho aí, não, tá? Não é essa bolha que o Enem foi feita, não é para vocês. Estou falando vocês porque tem alguns alunos aí da escola particular, não sei se são todos. Mas o Enem ele foi feito para avaliar a educação do ensino médio público.
e cada vez é pior. Então, como que eles encontraram um meio de falar assim, vamos tentar fingir que a coisa está melhor? Vamos facilitar os temas. Então, a gente tem que aceitar, enquanto corretor, muita coisa mesmo, mas isso foi ruim para quem é da rede particular, porque o nível é muito alto, a maioria é 920, 940, 980, né? Essa média do particular, o que deixa a concorrência muito maior, porque os temas são fáceis, entre aspas, e a gente tem que aceitar muita coisa. Então, é nós que lute, né, gente? A galerinha aí do particular que tem condição, que tem esse privilégio, que pode estudar, desfrutar de uma boa educação. Não vou entrar aqui em questão de meritocracia, né? Porque hoje eu estou uma pessoa controlada. Tudo bem, gente, em relação aos temas? Entenderam por que a gente não precisa ter medo? Gustavo, sofre com caminhos. Gustavo, você é do Símbios, né? Eu não sei se é você. Eu vou explicar. Sim, né? Então, eu sei que você sofre com os caminhos, né? Você quer falar só de causas. Vou falar como que a gente vai falar de caminhos agora. Sou boa de memória. E agora os repertórios sociocultural e os mitos. Eu já quero começar dizendo. Os repertórios socioculturais, gente, eles são superestimados. Por que eles são superestimados? Porque o aluno ele passa a vida dele inteirinha sofrendo com o repertório. Meu Deus, eu não tenho repertório. Meu Deus, eu não sei o que falar. Eu não sei. E assim, gente, achar repertório de fato específico é mais difícil. Mas a gente tem estratégias. Não existe uma hierarquização de repertório. Ah, professora, eu preciso falar de filósofo para eu tirar uma nota maior. O Enem analisa repertório sociocultural legitimado em qualquer área do conhecimento e ele precisa ser pertinente e produtivo. Ou seja, ele precisa ser relacionado a algum elemento do tema e ser produtivo. Ele ser encaixado, relacionado, articulado com a discussão que o participante está fazendo. Então, professor, eu posso falar de um rap? Pode, gente. Professor, eu posso falar da novela da Globo? Pode. Eu posso falar de Chiquititas Carrossel? Pode, tudo isso, gente. Desde que o aluno consiga fazer isso bem. Não existe repertório melhor que o outro. Né? Eu brigo muito aí com a galera que quer falar só de filosofia. É errado falar de filosofia? Não, gente, eu amo. Fiz 2 anos de filosofia. Só que vocês querem falar, sei lá, de coisas assim, mobilidade urbana e socar o Kant no meio, deixa o Kant descansando, o Kant não quer andar de bicicleta. Por que não fala lá da iniciativa do Itaú, que colocou um monte de bicicletinha na rua, mas não tem infraestrutura nas cidades para usar essas bicicletinhas? Não é muito melhor? Hoje eu estava corrigindo a redação de uma aluna, ela não está aqui, vou até falar o nome dela porque eu falei bem, da Luísa. E ela trouxe um texto tão maravilhoso que era sobre os avanços como democratizar o acesso à ciência e à tecnologia. E ela discutiu exatamente esse ponto aqui, de como fazer com que a ciência seja valorizada no Brasil se houve corte nas bolsas do CNPq. Olha aí que coisa linda, gente. Ela trouxe um exemplo da atualidade que está ali acontecendo à nossa volta. Não precisou ir lá para o Nietzsche, para o Kant, tá? Então, o problema, gente, não é o repertório. Eu falo, a culpa nunca é do repertório. A culpa é do aluno que não soube utilizar esse repertório. Então, gente, não é necessário ser o diferentão, falar, eu não vou usar a Constituição não, porque todo mundo usa. Não tem problema. Você fazendo isso bem feito, não tem problema. O problema é você fazer algo muito louco e não dar certo. Tem aluno que ama fazer uma metáfora. Cássia, licença. Pode perguntar. Só uma dúvida em relação a isso que você está falando, assim, que eu sempre sofro um pouco nessa questão dos filósofos e tudo mais, que eu tenho muita dificuldade de gravar, sabe? O que cada um fala. E aí, para mim, eu sempre tinha muito medo de colocar coisas reais, assim, mais de atualidade mesmo, no D1 e no D2. Parece que eu me sinto mais tranquila de colocar algum livro, alguma coisa, na introdução, sabe? Porque na minha cabeça, no D1 e D2, tem que ter alguma coisa assim, um filósofo, uma lei, sabe? Assim, isso é um mito, então, da minha cabeça? É um mito. Assim? É um mito. Existem facilidades e estratégias. Eu sei, gente, que vocês, enquanto aluno,
É porque eu fico aqui na posição de professora, né? Muito tempo trabalhando com isso, eu corrijo muitos textos, então, obviamente, eu tenho um olhar mais amplo de tudo isso. Mas vocês, enquanto alunos, têm repertórios conceituais, que a gente chama de repertório muleta, repertório coringa, né? Para utilizar em diversos eixos temáticos, e essa é uma sacada. Só que eu bato muito na tecla para vocês perceberem o universo à volta de vocês. Então, a gente teve ali, não sei se vocês se lembram, em 2018, do tema dos algoritmos lá, que o Lucas Felp, que hoje vende curso da internet, deve ganhar mais dinheiro que eu, não tendo formação nenhuma, ele usou Black Mirror. Não era comum utilizar série em redação. Por que não era? Porque colocaram na cabeça de vocês que tem que ficar usando filósofo que vocês nunca leram na vida. Vocês querem falar de Kant, eu desisti da filosofia porque me colocaram para ler Crítica da Razão Pura, eu não entendi foi nada. Então, assim, é demais, sabe? É exatamente isso que que eu fico assim... Quando eu voltei agora a estudar, é porque eu fiz o Enem em 2008, né? Então era completamente diferente. Aí quando veio agora, aí eu falei, gente, mas o Enem agora tá essa caixinha que eu tenho que saber o filósofo. E eu fico assim, mas eu não tô nem entendendo o que ele tá falando, como é que eu vou usar ele, sabe? Às vezes você usa algo que ele falou que é super legal, mas o cara falava outras coisas ruins, sabe? Eu fico assim, eu fico naquela, sabe? Naquela... Você pode usar, não é um problema, só que esses repertórios, para se tornarem produtivos, eles precisam de um jogo de cintura do aluno. Porque, como você bem disse, Anne, o cara não está falando disso. O Kant, quando ele está falando do esclarecimento kantiano, ele não está falando da mobilidade urbana, mas tem aluno que consegue relacionar. Então, para deixar ele produtivo, fica mais difícil. Não que seja errado, mas eu vou trabalhar isso com vocês na outra aula. Se eu não me engano, é na terceira aula, tá? Que vocês vão entender melhor. Obrigada, Cássia. Por nada. Então, gente, não é necessário saber repertório sobre o tema, porque se me falar assim, professora, me fala um tema de cinema, democratização do acesso ao cinema, eu vou bugar. Essa semana eu estava atendendo uma aluna na mentoria, o tema era o uso de celulares e os acidentes no trânsito. Eu pensei, caramba, eu não sei de nenhum repertório. Eu pensei, nossa, estou pensando igual aluno. Caramba, vai lá na tecnologia, vai lá na Revolução Industrial e fala que a Revolução Industrial trouxe diversos avanços tecnológicos, inclusive o celular. Só que o uso desmedido desta ferramenta contribui para quê? Para ocasionar acidentes no trânsito. Belo, belíssimo. Então, gente, a sacada é você relacionar, achar um repertório relacionado a uma das partes do tema. Porque saber repertório do tema, menino, eu não vou saber, nem você. Você sabia de Professora, Oi? Quando se cita uma série ou novela, é preciso colocar o nome do autor? Ou só a série já basta? Só a série já basta. Livro, se você souber o autor do livro, melhor, mas só falar o nome do livro, da série, não precisa falar diretor do filme, não precisa. Agora, citação, você quer fazer uma citação, precisa mencionar o autor. Então, muita gente tem até um Reels aí, foi um dos Reels meus, o único, para falar a verdade, que viralizou foi esse, que eu falo que o aluno escreve, o homem é aquilo que a educação faz dele. Daí cabe ao corretor saber de quem é, né, aquela citação. Não colocou de quem é, não é visto como um repertório sociocultural legitimado, tá? Um anjo não sussurrou no seu ouvido. Sempre menciona de quem é a citação. Então, gente, a sacada para saber repertório sociocultural é você relacionar as partes do tema. Para isso, você precisa saber o quê? O que o mundo precisaria saber? Interpretação de texto. Vocês não interpretam o tema. Entende o que o tema está falando? Se o tema está falando dos efeitos da crise hídrica, o aluno vai me falar das causas, se está falando efeitos, tá? Então, precisa interpretar. Então, se eu estou falando de celular, estou falando de acidente, celular, tecnologia. Então, eu vou falar disso. Vou falar, as pessoas usam celular por falta de conscientização, ou seja, falta de educação. Então, eu posso utilizar no repertório relacionado o quê? À educação. Isso é pensar o texto de maneira estratégica. Quando a gente desenvolve isso na gente, a gente para de ficar assim, ó, com
com esse tapa-olho na gente de querer achar um repertório para o tema. Por isso que a gente estuda alusão histórica, citação, dado estatístico, analogia, e pode utilizar tudo, até conceito, gente, para o Enem, é válido. Se você define o que é globalização, se você define o que é cyberbullying, se você define o que é nomofobia, tudo isso é visto como repertório, porque é conceituações, tá? Trouxe para vocês um exemplo. Eu sou a pessoa apegada a exemplos. Trouxe um texto, uma parte, né, de 2018, 2019, 2020. Eu quero que vocês percebam aí junto comigo a evolução desses textos. Porque é outro ponto que hoje eu estava conversando, acho que foi com a Amanda também. Nossa, Amanda, a gente passou a tarde inteira conversando. Sobre o quanto a redação cresceu. Novamente, nessa bolha privilegiada que tem acesso a uma boa educação. Como o Enem colocou tudo dentro de uma caixinha, e os alunos são ensinados a fazerem isso, cada ano ele está mais estratégico e mais dentro da caixinha, tá? Eu odeio isso, mas, infelizmente, né, eu tô dentro aí, já nado contra a correnteza de querer fazer vocês pararem de usar a utopia. Mas eu bato muito na tecla de estrutura textual e movimentos do parágrafo. Olha aqui 2018, gente. Isso daqui é uma introdução. O mundo conheceu, 2018 era o tema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque... Bom, cala a boca! Nossa, eu sou uma ótima mãe mandando o gato calar a boca. Com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Anota aí no seu caderninho do sucesso, gente. Terceira revolução industrial, o tema está falando de tecnologia. Terceira revolução industrial. Para que falar da utopia, que existem países felizes? Não precisa, né? Vamos lá na terceira revolução industrial. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada. Olha aí a mesma introdução que eu fiz para o uso do celular. Como, por exemplo, foquem aí nesse como, por exemplo, quem é aluno meu já sabe. Como, por exemplo, gente, é redundante, é igual subir para cima e descer para baixo, tá? Então, não usa como, por exemplo, não, ou usa como ou usa por exemplo. Como, por exemplo, durante a Era Vargas. Essa parte aí, eu já consideraria, como corretora chata que sou, desnecessária. Ela vai desenvolver a Era Vargas? Não vai. Então, tá fazendo o que aqui? Nada. Então, só colocar. Foram utilizados de forma inadequada. Ponto. Tiraria toda essa parte. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribuiu com a manipulação comportamental dos usuários. Olha aí, mencionando o tema. Poderia ter colocado todo o tema, né? Faltou a questão dos dados, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Olha aí a tese. Tá vendo que já tem aí essas estruturas que a gente está falando? Isso eu estou falando de 2018, mas já tem o que a gente está cobrando. Trouxe o quê? Terceira revolução industrial. Qualquer coisa que você relaciona à tecnologia, gente, já dava para falar de terceira revolução industrial. Cássia, nesse exemplo, quando a pessoa fala assim, com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui e tal. Aí você acha que deveria falar como que é essa má utilização ou não mesmo? Não, porque isso é a Anne que está falando comigo? É Anne. Isso é introdução, tá? Então, não, você só tiraria, porque a introdução é só para apresentar. Tá. Então, você não precisa desenvolver nada. Qual que é a estratégia, né? As marcas, os movimentos necessários na introdução? Contextualizar o tema por meio de um repertório sociocultural. Me falaram que não precisa usar repertório. Gente, de fato, não precisa. Tá? O Enem avalia como um repertório sociocultural ao longo de todo o texto. Mas se vocês pegarem os textos 1000, textos com boas notas, para não dizer todos, grande maioria já começa com repertório. Por quê? Porque isso já vai te dar os 200 pontos e você fica livre disso. Já é um descanso para você e para o corretor. Então, eu mesmo já faço isso. Tem um repertório produtivo, falou o tema, eu já vou e preencho do ladinho lá 200 pontos. Não tem mais o que mexer.
Já é os 200 pontos. Então, você vai fazer isso, contextualizar o tema por meio de um repertório. Aí, Revolução Industrial, construiu a relação com o tema. Para construir essa relação, vou falar isso nas próximas aulas, você pode estabelecer uma oposição de ideias para falar era desse jeito e agora é desse jeito. Você pode fazer uma comparação, comparar uma coisa com a outra, ou você pode exemplificar. Assim como fulano de tal, hoje existe isso, mas vou aprofundar nisso na outra aula. Então, primeiro, contextualização por meio de um repertório, apresentação do tema, igual ela fez aí, formulação de uma tese, que eu também vou ensinar como fazer na outra aula. Então, eu sei claramente qual vai ser os argumentos que vão ser discutidos ao longo do texto. Falta de informação popular e a negligência governamental. Ok. Então, gente, esse era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que foi visto pela banca, então eu vou falar um pouquinho do processo. Depois que vocês fazem a provinha de vocês, a gente se reúne, agora online, né, por conta da pandemia, e tem um material que a gente segue do que é visto como abordagem completa do tema. Então, o aluno ele precisa falar do quê para a gente enxergar como abordagem completa do tema. Então, se o aluno, neste caso, mencionou o controle de dados da internet e a manipulação do comportamento, deixa eu permitir aqui. Isso já era visto como... Ai, peraí. Tô igual homem, tô dando conta de fazer coisas junto. Aí, dei conta. Então, o que o aluno tinha que fazer, né? Citar todas as palavras-chave do tema. Mas qual que era a sacada? Mostrar como que esse usuário era manipulado por esse controle de dados, né? Então, falar das consequências disso, dos efeitos, como é feita essa manipulação. O que era tangência? Tangente, pessoal, para quem não sabe, é quando você bate na trave. Quando você fala só sobre o assunto de maneira ampla. Neste caso, acho que foi o tema que eu corrigi que mais deu tangência, porque só falava de internet. Que o Spotify, ele tem músicas, que o Netflix, ele disponibiliza diversos filmes. Então, ficou só falando da internet, sem mostrar como os algoritmos do Spotify, ao te mandar uma música completa, ao te mostrar todo o seu day use, né, que eles mandam, tá te manipulando. Então, isso era visto como tangência. Se o aluno falasse só sobre a manipulação do usuário pela internet, se ele falasse assim, neste ano caiu muito fake news, que os usuários são manipulados pelas fake news. Não é a abordagem completa do tema, porque isso não é um controle de dados. O que é o controle de dados? O algoritmo. É eu falar a palavra webcam, que eu estou querendo comprar uma, e eu entrar no meu Instagram, aparecer 300 mil webcam para eu comprar. Isso é manipulação. Tem um algoritmo por trás, tem um processo, o que é diferente de fake news. Fake news é uma pessoa, né, um governinho aí que está fazendo fake news e jogando na internet. Então, percebam aí as sacadas, né, que a gente precisa fazer. O que era, gente? Os repertórios que você poderia utilizar. Então, neste caso, quais que eram os elementos do tema? Eu foquei nesse tema porque era um tema, gente, difícil, com várias partes, né? Então, tinha muita coisa que o aluno tinha que fazer. Então, a primeira coisa é internet. Qualquer coisa relacionada à internet foi visto como repertório pertinente. Qualquer coisa ligada a essa manipulação. Então, o repertório para este tema foi visto como legitimado e pertinente esses ideias, repertórios que tivessem relacionados a essas questões. Internet, manipulação, tecnologia, tudo isso foi visto como repertório. Como eu sou uma pessoa muito legal e preocupada com os meus queridos alunos, eu trouxe em algum lugar, deixa eu achar onde, os repertórios pertinentes e produtivos. O que você poderia utilizar? Repertórios ligados à tecnologia. Faz o print, agora é o momento do print. Ligados à tecnologia, internet, manipulação e alienação. Revolução industrial, Guerra Fria, globalização, revolução técnico-científica e informacional.
Tudo isso é o quê? Alusão histórica, que eu sei que você sabe. Tenho certeza que você sabe. Repertórios conceituais. Olha aqui aqueles repertórios que vocês amam, né? As muletinhas. Aldeia global, né? Que é aquele ser humano que fala sobre o encurtamento das distâncias por meio da tecnologia, né? Que as distâncias foram encurtadas graças a essas tecnologias. Tudo virou uma aldeia global, mas isso não traz só vantagens, traz desvantagens também. Moral do rebanho de Nietzsche, que vocês amam incomodar Nietzsche no túmulo. Então, Nietzsche fala dessa questão do quê? Né? Que as pessoas reproduzem um hábito, um comportamento sem ter uma reflexão crítica. Olha aí a manipulação. Indústria cultural, minha queridinha do Adorno e desse cara que eu não sei falar o nome, que é alemão, mas eu acho que é Max Horkheimer, não sei como pronuncia, que fala o quê? Dessa cultura massificada que é vendida. Novo dilúvio, do Pierre Levy, que ele vai falar que é esse novo dilúvio, porque as pessoas não conseguem sair da internet. Isso daqui é novo, gente, isso daqui não caiu ainda na graça das fórmulas de redação, não. Dê uma olhadinha depois sobre esse novo dilúvio. Vou conversar com vocês sobre ele na nossa análise de eixos temáticos, mas já vale a pena dar uma lidinha. Sociedade líquida de Bauman. Né? Então, qual que é o cara que mais analisa essa questão das redes sociais? Bauman, e agora a gente tem eu não sei pronunciar o nome dele também, da Sociedade do Espetáculo, que é Buin Xinshan, não sei, esses nomes com um povo com nome diferente. É o Xiuhan, é um trem assim, né? Isso, é esse nome. Eu não sei escrever o nome dele, nem eu, mas palavras estrangeiras no Enem não contabiliza como erro. Pode escrever Nietzsche do jeito que você quiser, tenta escrever certo, né, obviamente. Mas, esqueci um S, meu Deus, vou perder nota? Não, a gente avalia língua portuguesa. Qualquer palavra que você escrever estrangeira não é avaliada como erro. Então, essas, tá vendo? As sacadas. Isso é achar repertório por eixo temático. Se tem tecnologia, é o tanto de coisa que você poderia ter utilizado. E agora eu trouxe 2 exemplos para vocês de redações do Enem mesmo, que eu tenho aqui um repertório que é pertinente, produtivo e legitimado, e tem outro que é legitimado, mas não se tornou pertinente. Vamos ver se vocês vão saber qual é qual. Ó a galera do Kant. Ó, Kantzinho aqui. Kant está fazendo uso do Enem desde 2008. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. E aí, minha gente, esse repertório ele tá bom aqui? Tá ornando? Cri. Olha, eu achei que ficou meio estranho porque falou de menoridade e é como só se as pessoas que são mais novas fossem manipuladas, será? Esse conceito de menoridade é um conceito muito específico de Kant, Anne, que ele vai falar que essa menoridade não está relacionada à questão de idade. Está relacionado à questão de não refletir. O que ele fala? Esse esclarecimento kantiano, que as pessoas elas vão sair dessa menoridade e alcançar a maioridade quando elas param de agir por si e pensam no outro, para alcançar um bem-estar. Esse é o conceito que vocês ficam reproduzindo aí igual papagaio, mas a maioria não entende, nem eu entendo. Entendi. O problema não é do conceito, é a forma que foi utilizado. Qual que é a relação de não pensar por si próprio, né, com essa questão de menoridade, com a manipulação do comportamento? Agora, se aluno tivesse feito assim, segundo Kant, para sair da menoridade e alcançar a maioridade, o indivíduo precisa fazer uma reflexão crítica acerca de questões, acerca de problemáticas sociais. Entretanto, essa visão crítica esbarra, né? Ela é impedida pela manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, que faz com que o indivíduo não tenha senso crítico para refletir o que lhe é ofertado. Gente, eu fiz isso de cabeça. Não, até bati palma aqui. Vou bater palma para mim também. Hoje eu tô só o biscoito. Tá vendo, gente? O problema não é o repertório. O problema é a falta de relação. Pode usar a filosofia? Pode. Só que você precisa dançar, você precisa rebolar para fazer isso dar certo. Vamos ver esse outro exemplo aqui.
De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, brasileira, gente, sempre com B minúsculo, adjetivo pátrio, não tem B maiúsculo. Todos são livres e possuem liberdade de escolha. Amo esse repertório, gente, isso dá certo para todos os temas. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade, olha aí, tá retomando o repertório, a palavrinha lá que utilizou. Essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Excelente! A pessoa conseguiu relacionar Constituição, né? Guardem aí, Constituição é sucesso. Sucesso de venda. O artigo 5º, gente, garante tudo para todo mundo. É a nossa utopia. A gente tem uma utopia prontinha para a gente, mas o menino quer falar do Thomas More. Tudo bem. Tudo bem. Então, ele vai falar de Constituição. Então, os temas do Enem, gente, traz questões sociais. Questões que vão envolver saúde, educação, segurança, lazer, cultura. Constituição dá para tudo. Qual que é o problema da Constituição? Porque muitas vezes ela vem na coletânea, ela não se torna um repertório. Só que o Enem sacou isso. O ano passado já não estava na coletânea, nem o retrasado. Nem o do cinema, nem o dos estigmas em relação às doenças mentais tinha Constituição como repertório. Para quê? Para te dar esse repertório para você. Anne, você que vai fazer Enem agora, que eu sei que é outro rolê, que você não está aí na lida desses estudantes que estão fazendo agora, Constituição na introdução sempre dá certo. Sempre. Não, pois é, artigo 5º assim, ó, está na minha cabeça. Exatamente, ele dá certo para tudo e você não precisa fazer a relação. Tipo assim, se esforçar muito. Você tem que fazer uma oposição, né? A saúde, a Constituição garante saúde a todos, inerentes da condição social. No entanto, contudo, todavia, porém, você vai opor ideias e apresentar o tema e mostrar que isso não é garantido devido, daí você apresenta a sua tese. Sucesso, já 200 pontos. Obrigada. Gente, tudo bem? Nossa, já deu 1 hora de aula. Vocês estão dispostos a mais só uma meia horinha? Deixa eu resolver aqui. Estou tranquila. Ótimo. Professora, não precisa usar o primeiro nome, contextualizar o que é Kant. Falar quem é Kant? Você pode falar Kant, filósofo, mas não precisa. Sabe? Falar alguma coisa assim, tipo... Kant, filósofo moderno, não tem essa necessidade, não. O repertório você precisa conceituar. Grande parte dos alunos estão fazendo muito assim, ó. Para sair da minoridade de Kant, é preciso que você precisa explicar o que é esse conceito de maioridade e minoridade. Não basta só citar que para Kant, para Kant, entender a internet é sair da minoridade. Agora, gente, já estamos em 2019. Estamos chegando. Então, eu trouxe lá introdução. Paralelar isso. Então, eu sei que isso daqui é um D2. Por quê? Porque eu sou uma gênia? Não. Porque tem um elemento coesivo paralelo a isso, conhecido como o quê? Famoso operador argumentativo, que vai dar essa ideia de conexão argumentativa entre D1 e D2. Vai ter isso na nossa salinha de estudos? É claro que vai. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte... gente, esse tema é de 2019, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não tenho repertório sobre cinema. Qualquer filme que você mencionasse era repertório, tá? Pertinente, só te falo isso. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. O que eu tenho aqui? Um tópico frasal retomando o argumento. Estrutura do parágrafo padrão. Vai ter também? Vai ter também no nosso curso. Isso é retratado, gente, choca aí Ucrânia. No livro Quarto de Despejo, ela trouxe Quarto de Despejo para falar do cinema. Isso é excelente. De Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade.
não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Olha aí, gente. Me fala, quarto de despejo não dá para usar tudo que está falando de desigualdade? Se eu estou falando que o meu argumento é as pessoas não têm acesso ao cinema porque a arte, né, ela é elitizada, ela é vista como disponível apenas para os ricos, por que eu não vou falar do quarto de despejo na Carolina Maria de Jesus? Olha aí. Mas o que está faltando nesse parágrafo, gente? Quem é aluno meu? O que está faltando neste parágrafo? O que eu ia escrever aí? Vocês não passam vergonha, não? A conclusão do parágrafo. Isso, a conclusão do parágrafo. É isso que eu estou falando para vocês, que a cada ano o Enem vai mudar. Isso é 2019. Então, essa redação tirou nota 1000. Olha aí o tamanho do período. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo. Então, aqui eu estou analisando o repertório. O repertório está corretíssimo. Mas percebam que faltou o quê? A conclusão para amarrar as pontas. Já olha esse parágrafo de 2020. E isso daqui é parágrafo. Esse daqui ficou belo, belíssimo. Olha a diferença. 2020, estigmas. E vocês podem dar uma olhada. Façam esse estudo de comparação. Pode ser de 2018 para 2020. A mudança das redações. O quanto o nível mudou. Do quanto tem isso daqui, ó. Isso daqui, falar assim, Cassiana, o que você acha de parágrafo? É isso daqui que eu gosto, que eu acho legal. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental do Brasil. Tópico frasal o quê? Sucinto, breve, claro. Já sei que ele está retomando lá o argumento. Lá na introdução, ele mencionou que a omissão estatal, né, levava a esse preconceito, contribuía para esse estigma em relação às doenças mentais. Isso porque, olha aí o elemento coesivo, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar. Carol, não sei se foi para você que eu te falei isso hoje, você me perguntou como ser mais clara. Tudo que a gente conversou hoje, ó, ele vai explicar. Isso porque, como afirmou Gilberto de Menstein, outro repertório muleta, em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. O aluno, que não é meu aluno, ele já vai concluir o parágrafo. Vai ficar bom? Não vai ficar bom. Por quê? Porque ele não fez uma análise crítica do repertório. Ele jogou o repertório, não trouxe o tema, ia ficar bem mequetrefe. Ia perder nota onde? No projeto textual. Mas esse aluno, ele é muito bom. Foi meu aluno? Não sei. Não, foi não. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6 da Constituição, que garante, entre tantos direitos, a saúde. Colocaria isso? Talvez não colocaria, não tem necessidade. Agora, essa parte é boa. Isso é perceptível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade à saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Olha aí, gente, ele não deixou solto o cidadão de papel. Porque o que o aluno faz? O aluno que faz modelo, que eu brigo todos os dias, ele traz o repertório e solta. Eu falo, o que isso tem a ver? A omissão governamental? Ok, eu sei que o cidadão de papel não tem acesso aos seus direitos, mas o que isso tem a ver com a saúde mental? Ele falou aqui, ó. Isso é perceptível pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade da saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Belo, belíssimo. Fez o quê? Concluiu. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico, retomando o quê? Constituição Cidadã, foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo a doenças psíquicas. O que ele fez aqui, gente? O que eu vivo falando para vocês fazerem? Retomar argumento, omissão governamental, retomou o repertório que ele utilizou, Constituição Cidadã, poderia ter retomado Cidadão de Papel também, e retomou o quê? O tema! Como fechar a competência 3? Isso aqui, ó. Desse jeitinho. Olha que belo. Eu consigo perceber todas as partes amarradas. Vocês conseguem fazer alguma pergunta para esse aluno aqui? Pensar assim, eu não entendi isso. Ficou faltando isso. Nossa. Não, a gente abate o olho e fala, tem tudo que eu quero. Não tem como tirar nota disso daqui, gente. Nem que eu me esforce. Não tem como. Isso daqui
porque tem muitas redações notas 1000 do Enem que, de fato, não cumpre o que, de fato, que a gente cobra de vocês. Mas isso daqui é o que a gente cobra, que não tem chance de dar erro. Perceberam a diferença, gente? Cassi, Pode perguntar. eu fiquei com uma dúvida só. É porque eu pensava que no início, na minha introdução, no início do meu desenvolvimento, quando eu fosse argumentar a minha tese, eu precisaria explicar, porque uma corretora já me falou que tudo que eu argumento, tudo que eu afirmo, eu tenho que explicar. Aí eu sempre explico no início, e aqui ela não explicou, ela só jogou, que é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Aí eu explicaria. Mas ela explicou. Quando fala assim, que o Estado, como parte do Estado, costuma lidar com a saúde mental. Ele fala que como que o Estado lida com a saúde mental? Escassez de políticas públicas, a legislação é ineficaz, não há campanha suficiente de conscientização. Estudo mostrando o quê? Como o Estado lida. O Estado não lida com a saúde mental, porque eu tenho uma legislação brasileira ineficaz, as políticas públicas são ineficazes, e isso se prova quando eu não tenho campanhas de conscientização acerca da necessidade de fazer um tratamento, né, se cuidar da saúde mental. Ela está explicando, a corretora que te pontuou isso está corretíssima, tem que explicar. Mas ela explicou, ele, não sei, explicou aqui o que é. Como que explicou? Quais foram os movimentos? Tópico frasal, retomada do argumento. Trouxe o repertório, né? Ele não deixou esse repertório solto. Vamos esquecer essa parte aqui da Constituição. Essa parte aqui de prova disso, a escassez de políticas, não precisaria, tá? Isso daqui não prejudica, mas de fato aqui não é um problema. Isso é perceptível, ou seja, essa parte aqui é toda explicativa. Tá relacionado. É bom que eu estou segurando no computador como se vocês estivessem vendo. Achando que eu estou no quadro. Essa parte do isso é perceptível está relacionado ao quê? A essa questão de como o Estado lida com a saúde mental. Às vezes deu um bug na sua cabeça porque trouxe o repertório antes. Ficou claro agora? Deu para entender que tem uma explicação aqui? Ficou sim. Então, no caso... É a Carol que está falando comigo? Não, é a Maria Clara. Maria Clara. Então, no caso, eu posso só jogar minha afirmação no início do desenvolvimento e mais para o final fazer a explicação. Pode. Desde que, mas esse repertório, você percebeu que esse repertório aqui do cidadão de papel, ele ficou relacionado com o argumento, que não pode, se eu tivesse trazido só um Kant aqui, ia ficar solto. Então, daí que vem a seleção do argumento, que a gente avalia na competência 3, né? Seleção, relação, interpretação e organização do seu repertório em defesa de um ponto de vista. Então, depende do repertório aqui para ver se vai dar certo. Qual que é a estrutura que às vezes fica mais fácil? Vou falar disso na outra aula, mas vou dar um spoiler aqui. Tópico frasal retomando o argumento, explica o argumento já, apresenta o repertório para comprovar e na conclusão amarra todas essas partes. Qual a relação de repertório, tema e argumento? Daí dá certo também. Certinho. Muito obrigada, viu, cara? Ai, agora eu cheguei. Onde vocês me trollam todos os dias da minha vida. Cadê a galera da utopia? E a utopia, gente? Pode usar a utopia? No meu Instagram eu vou falar que não pode não, porque isso faz parte do meu marketing, que agora eu sou uma pessoa que trabalha com marketing, né? Que um dia eu vou começar a acreditar em meritocracia, brincadeira. Às vezes tem gente do marketing aqui, eu tô falando não. Enfim, gente, pode usar a utopia? Pode, gente. Dá certo? Dá certo como qualquer outro repertório. Eu sou implicada com utopia porque tem tanta coisa mais legal. Vocês nunca leram utopia e ficam enfiando utopia quando a gente tem Constituição. Mas tudo bem. Tem Constituição e tem Grey's Anatomy, né? Que a gente pode utilizar em todos os temas. Olha esse exemplo aqui. Me fala se vocês acham que tá bom ou não. Criada como modelo de perfeição social, a ilha imaginária do sociólogo Thomas Morris atua como um local de igualdade, onde todos têm acesso aos mesmos produtos. Lindo! No Brasil, diferente da realidade imaginada em utopia, as desigualdades sociais ainda impedem muitos de suprir suas necessidades. Há exemplo de necessidades básicas como saneamento básico e alimentação. Nesse sentido, percebe-se que o aumento da desigualdade social, galera do Simples, vai sacar esse tema. O tema era riscos do aumento da desigualdade social.
Nesse sentido, percebe-se que o aumento da desigualdade social pode trazer diversos riscos para a sociedade, como o aumento da criminalidade e o aumento da evasão escolar. E aí, vocês acham que a utopia aqui deu certo ou eu posso implicar? Estamos terminando, gente. Aguenta firme aí que nós estamos chegando. Pode falar, gente. Na minha cabeça, o Cassi deu certo, porque assim, eu consegui ver que tá tudo amarradinho, sabe? Inclusive foi essa redação que me deu um problema, então assim, estou lembrando dela e vendo que deu certo. Assim, na minha cabeça deu certo. Você tá corretíssima. Deu certo, gente. O que eu vou fazer? Pegar o meu ranço de utopia, guardar na caixinha e dar 200 pontos para esse texto. Não tem o que eu fazer. Vou encher o saco? Não vou, cansei. Não adianta, gente. Utopia dá certo. Pode usar? Pode. Quer ficar com utopia o resto da sua vida? Fica. Você quer nota? Tudo bem. Você pensou em outras coisas, né? Tudo bem. Mas olha a diferença. Vamos ver isso daqui. De acordo com o autor renascentista, é o mesmo tema e o mesmo repertório. De acordo com o autor renascentista Thomas More, a utopia seria uma ilha imaginária, protótipo da perfeição social, da mais plena harmonia em termos de convivência humana e urbana. Mesmo repertório. Ademais, gente, ele é um elemento coesivo, né, um operador argumentativo que indica o quê? Acréscimo de uma nova ideia. Ademais, a convivência urbana é ameaçada, na atual conjuntura, pela desigualdade social. O que isso tem a ver, gente? Esse ademais acabou com toda a relação do repertório. Porque, ademais, ela está acrescentando uma nova ideia. Ela não está opondo ideia. Você quer falar do Thomas More, quer falar da utopia, que todo mundo vive lindo, feliz, né? Ou seja, essa pessoa não vive de fato no Brasil. Você tem que opor ideias. Thomas More falou que a utopia era lindo, que todo mundo vivia feliz, que não tinha governo Bolsonaro. Entretanto, né, na atualidade, no Brasil, essa realidade não se aproxima da utopia devido à desigualdade social. Mesmo repertório, gente. Uma palavrinha faz o repertório, neste caso, faz o repertório não se tornar produtivo. Aqui não é chatice da corretora. É que o repertório não foi estabelecido, né? Não foi construída uma relação no repertório com o tema. Perceberam a diferença? Viu que não é algo pessoal? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Roberta, estou processando o repertório. A maioria dos meus professores não falavam sobre o repertório, como você está passando, só passava uma introdução simples. Roberta, cola em mim que é sucesso. Gente, eu não tenho todo essa autoestima não, tá, gente? É só para deixar mais descontraído. Então, tudo bem, né, gente? Alguma pergunta? Não, Cássio, tudo ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Agora, gente, para a gente finalizar. Professora, dá tempo, você falou coisa demais, eu não sei como fazer, estou desesperada. Dá, gente. Então, vamos ser bem claros aí. Quem teve a oportunidade de estudar, se dedicou, sabe que agora é o momento que a gente vai lapidar. Não adianta fazer 5 redações por semana, não adianta sofrer, deixar de dormir, você precisa comer bem. Tá aí a Anne para falar da importância de uma boa alimentação para a gente manter, né, a nossa saúde, a sanidade mental, fazer atividade física, tudo isso, né, essa coisa meio coach, mas não é coach não, gente, é saúde mental, né, para a gente não ficar doido. O que a gente pode fazer, gente, daqui até para o Enem? Por isso que eu falei, isso daqui, gente, não é para aquele aluno que não sabe nada de redação. Porque, de fato, isso daqui não vai ajudar ele a escrever um texto. Pegar ali um texto em branco e conseguir escrever se ele não tem noção nenhuma, vai ser difícil. Agora, para o aluno que já está ali, ele sabe o que fazer, conhece, pelo menos por cima, né, as competências, o que precisa fazer, nós estamos no caminho. O que você precisa fazer, galera? Refazer redações antigas corrigindo os erros. O que aconteceu no começo do ano para agora, vocês podem perceber, né, o desenvolvimento de vocês, amém, né, que certamente vocês melhoraram. Volta naquelas redações antigas, vê qual que é o erro. Em especial, galera que erra muito competência 1, gramática. Por que você está errando? É crase? É vírgula? É acentuação? É separando sujeito e predicado, Amanda? É falta de crase, Maria? O que é os erros?
Percebam isso. Não adianta fazer 20 redações de cada tema. Você vai estudar eixos temáticos e repertórios. Aluno meu sabe que tem que ter um caderno de repertório. Os meus alunos de mentoria, tem algum aluno meu de mentoria aqui, gente? Tem, né? A Carol estava aqui. Carol, você ainda está aqui? Carol... Acho que a Carol saiu. Tinha uma aluna minha. Meus alunos de mentoria têm um caderno aqui, Carol. Aqui. Você está gostando, Carol, dos cadernos? Não vai falar na minha cara que não, né? Demais. Não, eu tenho um caderno de repertório já uso desde o início do ano. Na verdade, tenho desde o ano passado. É Ótimo. outra coisa. Então, eu faço o caderno de repertório com os meninos. Por quê? Divide o seu caderninho por eixos temáticos. Segurança, saúde, educação, cidadania e direito, lazer, cultura e comportamento. Cada repertório você vai colocando lá no eixo temático. Isso é estudar redação. Isso é estudar repertório. Ler redações nota 1000. Gente, nada melhor para aprender do que assistir uma bela aula de redação, assim como ver redações nota 1000. Por quê? Para você perceber as estratégias argumentativas. Eu trabalho muito exemplo de redações nota 1000 das minhas aulas. Por quê? Porque vocês percebem na prática como fazer. Uma coisa é eu ficar aqui falando, igual um papagaio que precisa ser feito. Outra coisa é eu te mostrar como que isso pode ser feito. Ver onde e o porquê você está perdendo nota e corrigir essas deslizes. O meu foco na mentoria é o quê? Né? Porque eu trabalho mentoria individual. O aluno ele pega a redação corrigida muitas vezes e fala... O corretor escreveu ali, muito vago, aprofunde. Repertório não relacionado. Estou falando mal do corretor? Não, não estou falando. Mas uma correção que a gente faz no dia a dia é uma correção superficial, até porque recebe mal, né? Não vou entrar nas relações trabalhistas. Mas na mentoria eu faço esse direcionamento. O que precisa fazer? Como que precisa ser feito? Vamos refazer esse parágrafo? Porque você precisa saber como fazer, né? Não basta receber a nota. Então, você precisa entender e corrigir esses deslizes. E não é hora de inventar. Vou mudar toda a estrutura do meu parágrafo e vou começar do zero. Não. Só se estiver tirando nota muito baixa. Mas os alunos que já estão ali no 920, 880, não é hora de ficar inventando. É hora de consertar o erro, ser estratégico. Então, não se mexe em time que está ganhando. Eu estou perdendo em projeto textual, então está faltando eu trabalhar com o quê? Com retomadas. O que é projeto textual? Retomada, estratégia, relacionar. Eu estou errando crase, eu vou estudar crase. Eu não estou sabendo usar operador argumentativo, é isso que eu vou fazer. Então, focar onde você está errando para consertar. E o que fazer parte da minha salinha de estudos? O último fôlego. Cassi, só duas perguntinhas. O meu problema é a competência 3. Lindíssima sempre a competência 3. E eu, né, que tá complicado. Por exemplo, quando você fala assim, estudar por eixos temáticos, igual no dia que eu tava com dúvida, né, que todo mundo fala, tópico frasal. Eu falo, gente, o que é tópico frasal? Porque, né, às vezes eu não sei as palavras, né? Mas, por exemplo, eixo temático, como você falou, eu tenho o meu caderninho de repertório e tal, só que eu não fiz ele ainda por eixo temático, igual você falou. Quando você fala assim, estudar por eixo temático, é fazer o quê? É eu dividir meu caderno, por exemplo, você falou saúde, educação, e colocar possíveis repertórios que eu possa usar naquilo? Seria isso? Isso que é estudar eixo temático? Isso, eu vou te mostrar aqui um exemplo do que eu ofereço para os meus alunos, você vai entender. Peraí, só um pouquinho que eu já vou abrir a página aqui para você entender. Tá bom, aí só então a segunda dúvida, que aí eu já pergunto. Essa questão de ler as redações nota 1000, eu até comprei uma postilhinha de repertórios e tal, e tem todas as redações nota 1000 do Enem, só que não tem as 2020, só até 2019. É isso? São essas redações nota 1000 ou quais redações nota 1000? Qualquer uma. Eu prefiro as atuais, mas se você colocar aí no Google, no G1 sempre tem as redações 1000. Quanto mais recente você pegar, mais próximo é do que está sendo cobrado. Porque o Enem, ele mudou. 2018 ele mudou, por exemplo. Ele mudou a forma como a gente corrige. Então, a gente faz curso, gente, todo ano tem reciclagem. Eu não sou corretora para sempre, eu sou corretora no ano.
Vou fazer agora, faz tudo de novo, todo um curso, gente, de 3 meses, é muito tempo. Então, assim, tem uma longa preparação. Então, lê as últimas, porque as últimas que vai estar dentro do que a gente está cobrando. Ah, tá. Mas é a nota 1000 do Enem mesmo, né? Porque às vezes eu fico assim, gente, será que é a nota 1000, que eu também leio as notas 1000 da escola? Mas não. Será que eles disponibilizam isso? Eu fico assim, né? Porque eu sempre fico com vontade de ler de todo mundo. do Enem. Eu trago muito para os meus alunos redação nota 1000. Seja de alunos meus que eu tenho a segurança que vai ser um 1000. Essa semana mesmo eu dei 1000 para uma aluna, a Bia não está aqui. E ela postou, tá? O pai dela postou e outra professora corrigiu embaixo. Falou, nossa, excelente, né? Eu também daria 1000. Eu falei, ótimo. Então passou pela segunda correção e também tirou 1000, tá tudo certo. Então eu gosto muito de trazer para vocês perceberem. Ah, não, então tá. A Luana até me deu uma dica ali no site do Lucas Felp. Obrigada, Luana. Eu vou olhar lá. Porque... Não é pra vocês me trocar pelo Lucas Felp, não, gente. O Lucas Felp é só um estudante de medicina. Ele não tem formação. Não, isso aí, cara, pode ser. Gente. Não, ele sabe. Quem faz porque a gente tem essa rixa, gente, porque a gente valoriza a educação, né? Enfim, entra nessas questões individuais. Mas ele sabe, ele tirou 1000, né? Enfim. O que é essa linha de estudo? Já conversei com vocês o que é. Qual que é o cronograma? Então, nossa aula de hoje foi tempo, repertório, abordagem completa do tema. Aulas são 8 aulas, né? Até o dia do Enem. Tema, já foi? Na próxima, elaboração de uma tese, estrutura do parágrafo de desenvolvimento, como estruturar a argumentação e torná-la consistente. Aula 3. As aulas sempre nós começamos 7h30, 8h30, 1h30, porque 1 hora eu nunca dou conta. Aula 3. Como tornar o repertório sociocultural pertinente e produtivo. Análise de repertórios conceituais, para vocês entenderem o que são esses conceitos filosóficos. A Cassiana, que fez filosofia, vai ter que ressurgir. Estratégias argumentativas, né? Quais são as estratégias para você argumentar? Você precisa explicar, você precisa opor, você precisa justificar. Como construir um projeto de texto fechado, galera da competência 3, amarrar todas as pontas, retomar. Dicas para não se perder no desenvolvimento do seu texto. O que eu preciso fazer? Análise de redações nota 1000, para a gente perceber como acontece esse projeto textual. Aula 5. Como evitar os erros na competência 1, né? Sujeito, predicado com vírgula, crase na frente plural masculino. Como tirar 200 pontos da competência 4? Pode utilizar a priori, a posteriori, o que é operador argumentativo, como não errar, né, na competência 4. Aula 6. Como garantir uma proposta de intervenção com 5 elementos? Agente, ação, modo e meio, efeito, detalhamento. Dica dos principais agentes e detalhamentos. Vocês sabiam que conscientizar é ação nula? Vocês sabiam que retomar o tema, né, Maria? Ação nula, se eu estou falando que o tema é desigualdade social e eu falo que o governo precisa resolver a desigualdade social, ação nula. Você tem que apresentar uma ação para resolver a desigualdade social. Preciso saber disso. Aula 7. Chegou a parte que vocês queriam. Análise dos principais eixos temáticos, que eu até anotei quais serão. Trabalho, educação, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, lazer, cultura e comportamento, direito e cidadania. E discussão de repertórios para cada eixo. Então, as 2 últimas aulas finais, 7 e 8. Agora eu quero compartilhar com vocês o caderno de repertório. Primeiro, gente, vamos falar de negócios? É caro, professora? Gente, eu trabalho com uma educação democrática. Só que eu vivo disso, né? Então, eu ofereço conteúdo gratuito, mas a gente precisa cobrar, né? De fato. O que eu pensei de fazer? Para ficar acessível para todo mundo. São 8 aulas, né? Já foi essa primeira, então, mais 7 aulas, de 1h30, eu empolgo a falar. E sendo que os 10 primeiros inscritos, 10% de desconto, mais e-book de repertórios, que é o que eu ofereço nas mentorias. Acesse as aulas toda quinta-feira, às 7h30, pelo Meet, e as aulas são gravadas, quando eu lembro, mas eu vou lembrar agora, para assistir depois, tá, gente? Então, 10 primeiros inscritos, 10% de desconto. Eu já fiz até desconto, dá R$ 134,90. Imprima o boleto, faça o que você quiser. Quase igual o gerente do Ricardo Eletro, né? O gerente ficou doido. O que é o caderno de repertório, gente? Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Só um momento. Vou parar aqui para abrir outra página. Vou mostrar um que é até novo aí para a galera da mentoria, que é o dessa semana, que minha mentoria eu envio toda sexta-feira, material. Deixa eu só abrir aqui. Tuane tá aí ainda, né? Tauane. E a Carol. Peraí que eu estou abrindo, se meu computador deixar. Ó, esse é o caderninho de repertório. Peraí. Vou apresentar agora. Aqui, ó, gente. Esse daqui, vocês estão enxergando? Tá, gente? Eu tô enxergando, Cássia. Aqui. Ai, peraí que eu tô em outra aba já. Ó, meio ambiente e sustentabilidade. Trouxe definições do que é, que eu falei para vocês, que entra como repertório. Citações, todas as citações, todas não, né? Citações que vocês podem utilizar, tudo relacionado a meio ambiente e sustentabilidade. Legislação, quais são as leis, né, principais que dá para você discutir. Trazer leis é muito bom. Então, se o tema for crise hídrica, incêndio, desmatamento, tudo relacionado a meio ambiente, produção de lixo, descarte do plástico, reciclagem, tudo isso contempla. Lei dos crimes ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tudo isso é para direcionar para o eixo temático meio ambiente. Então, independente se for água, se for seca, incêndios, Amazônia, biodiversidade, lixo, tudo isso dá para você utilizar. Filmes e documentários. Eu sou a rainha de filmes, documentários e séries. Olha o tamanho que ficou. Com várias coisinhas de filme, explicando o que é, né? A sinopse de cada filme, bonitinho. Tararã, tararã, tararã. Tararã, tararã. Literatura. Então, eu vou trabalhar com as áreas dos conhecimentos. Tem aluno que tem facilidade de utilizar literatura. Tem outro que sabe utilizar alusão histórica. Eu gosto de usar música. Então, eu trabalho com várias áreas do conhecimento. Ó, poema, luxo, Alta Compadecida, Vidas Secas, poema do Drummond, contexto histórico, alusão histórica, gente, salva vidas. Revolução Industrial, Revolução Verde, maiores desastres ambientais, tudo repertórios aqui para exemplificar como estratégia argumentativa, muito bom. Conhecimento crítico, o que é isso daqui? Você sabe o que é o conceito de água virtual? Não, aqui tem, ó. Todo o conceito que você pode utilizar. Agrofloresta, sabe o que é agrofloresta? Que você não é casada com um biólogo igual eu. Então, vai explicar tudo o que é a agrofloresta. E, por último, meu favorito, as músicas, que agora eu sou muito tecnológica. Vocês pegam um celularzinho aqui, ó, gente, coloca no QR Code e vai para onde? Para o YouTube, você escutar as músicas. Escuta essa daqui, gente, eu sei do agronegócio. Bela, belíssima. Aqui, com as musiquinhas, tudinho. E isso tem de todos os eixos temáticos principais que eu vou trabalhar com vocês, que eu falei que é qual? Trabalho, educação, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, lazer e cultura e comportamento, direito e cidadania. Então, alguém ficou falando, eu tenho, não sei se a aluna está aqui, eu tenho dificuldade com tecnologia. Nós vamos discutir em lazer, cultura e comportamento. Bioética, lazer, cultura e comportamento. Tenho dificuldade de falar de cidadania, eu tenho medo de falar de tráfico de pessoas, direito e cidadania. Então, esses temas aí, a gente consegue abordar nesses eixos temáticos. O sistema carcerário, que há muito, né? A gente está falando de sistema carcerário, direito e cidadania. Então, tudo isso tem repertório para te ajudar. Por isso, a necessidade desses cadernos, desses e-books, para orientar a sua discussão e te dar mais embasamento. E aí, gente, acho que eu terminei. Deixa eu ver se eu terminei todos os meus slides. Terminei. Alguma dúvida, gente? Não, Cássia, você arrasou. Inclusive, esta noite eu sonhei, porque agora eu sonho, né, com o Enem, que ia ser sobre sistema carcerário.
Olha e que aí, eu caí sobre isso e que eu tava assim. É porque eu gosto muito de crimes reais e eu tô lendo o livro da Suzanne von Richthofen, né? Eu amo. Aí, menina, parece que eu tô pensando tanto em presídio, em cadeia, em tudo, que aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, gente, vai cair isso. Aí sonhei, Cassi. Então, assim, é isso, sabe? Só pra nisso, compartilhar com vocês esse momento. Vai, né? Vai que você recebeu uma divindade. Gente, eu lembrei que eu preciso gerar engajamento. Ó, o gerente ficou doido. Eu queria falar que minha equipe mandou falar isso, mas eu não tenho uma equipe, não, né? É só eu que faço. Eu sou a equipe eu mesma sozinha. Quem postar foto no Stories e marcando o articulo.art, né? @articulart, quem não me conhece, né? Quem não me segue ainda, podem lá me seguir. Essa blogueira de baixo orçamento que vos fala da educação. Marcar o Articularte. O que vai ganhar mesmo? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Vai ganhar o e-book de educação. Então, tirem uma foto, mas me avisa antes para fazer uma pose bonita, para sair bela. E quem comentar no meu último post, que eu vou lançar agorinha sobre o tema da redação, post lindo, roxo, eu vou sortear 2 correções detalhadas e vai ganhar mais o e-book e mais 30 minutos de mentoria. Pois você pode sorrir, então. Obrigada, que a gente já está aqui prontíssimo para tirar a foto. Tá, eu tô sorrindo. Peraí que eu vou pegar minha caneca. Minha caneca é belíssima. Peraí, deixa eu só arrumar aqui o negócio. Desorrenda. Deu certo. Vocês deixam bonita nas fotos. Então, só retomando, porque eu fiz bagunça no meu próprio engajamento. Postou foto no Stories, marcou o Articularte, já vai ganhar um e-book. Você pode escolher. Tem de educação, que já está pronto, que a parte gráfica está pronta. Educação, meio ambiente e o outro é de trabalho. E se comentar no meu último post, eu vou fazer um sorteio entre os comentários feitos e vai ganhar 30 minutos de mentoria, mais 2 correções minhas, detalhada, comentada, com direito a áudiozinho. Certo, gente? Quem se interessar em fazer parte da salinha de estudos, estou aqui, aberta, esperando vocês. Falem comigo pelo WhatsApp, por direct. Estou aqui para responder vocês, tá? No que precisar. Tem também mentoria. Aula particular eu não tenho mais horário, mas tem para mentoria. Então, no que precisar, eu estou aí, tá? Lembrando que os 10 primeiros inscritos ganham todos os repertórios, os e-books de repertório, que vocês viram que tá bem belo, né? Me esforcei bastante no Canva para fazer tudo isso. Sai a bagatela de R$ 134,90. Pensando 8 aulas de 1h30. Tentei fazer um precinho aí bem acessível, porque não tá fácil para ninguém, né, gente? Gasolina a 7 conto tá difícil. Alguma coisa a mais, gente? Posso ajudar? Mais alguma coisa? Dúvida, questionamento, desespero? No meu Desespero. caso, desespero, Opa, né? desculpa. Peraí, meu... É porque, assim, eu estudei a vida toda em escola pública, né? Desde cedo eu tive que trabalhar, então eu não tenho o mesmo privilégio que é estudar uma escola particular. E, tipo, eu tô desesperada por conta do Enem, né? Porque faculdade e tudo, e eu tive que parar de estudar por conta do trabalho, e tá uma bagunça. Mas pelo menos eu não posso falar que eu não tô tentando, né? Tá fazendo sua parte, Roberto. Não, esse é o caminho, é fazer sua parte. Então, por isso que agora eu estou tentando trazer para vocês de uma forma bem, bem clara, bem amassadinha aí, o que vocês podem fazer para alcançar pelo menos ali uns 880. Porque você tirando 200 pontos na competência 2, que é tranquilo, né? Eu já expliquei aqui como fazer. Tirando 200 pontos na competência 4 e 200 na 5, já te dá uma boa nota. Deixa para perder nota na competência 1, que é a gramática, que de fato é mais difícil, e na competência 3, que é projeto textual. Então, eu nunca falo para os alunos assim, eu vou te dar 1.000, porque de fato 1.000 é difícil, gente. 3 erros já te deixa longe do 1.000. Mas 880, 920, né, os 900 mais, é algo mais possível. Então, a gente tem condições de te dar essa nota. Dar não, né? De te mostrar quais são os caminhos, as estratégias para chegar nela. Em especial na competência 2, 4 e 5, que é fórmula, é estratégia.
Então, não desespera não, Roberta, que vai dar certo. Ok. Vou estudar muito para isso. O máximo que eu Vai consigo. dar certo. Estou torcendo. Anne, o que você ia falar? Não, só a questão do desespero, e a Roberta até falou, né, eu também venho de escola que não era muito boa e, né, eu precisei fazer um primeiro curso, porque era o que tinha no momento para agora, né, com um pouco mais de, como se diz, independência, conseguir realmente, né, ir para um cursinho bom e tudo mais, e estudar, como se diz, da forma que eu sempre quis, né? Uhum. Mas, assim, dá certo, Roberta, de uma forma ou de outra. Só não desiste. Dá certo, gente. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Tem uma questão aí que eu fico falando assim, é totalmente diferente, gente. Escola particular, eu vim de escola pública também, eu sei o que é. É outro rolê. É por isso que eu trabalho com essa questão de democratização da educação. Então, eu de coração, eu faço o mesmo que eu faço, eu trabalho também no trabalho voluntário, no projeto, eu dou a mesma aula que eu dei aqui, que eu dou no Symbios, eu dou para esse público. É a mesma coisa. Porque a gente precisa, né, democratizar a educação e o Enem, na verdade, foi feito para colocar pobre na faculdade. E a gente não pode abrir mão disso. Até arrepiei aqui que você falou, mas realmente é isso. Mas tá bom, Cássia, eu vou depois mandar uma mensagem para você no Insta. Obrigada, viu? Por nada, gente. Obrigada a vocês. Amores, tem mais alguma dúvida, questão que eu possa ajudar vocês? No mais, eu estou sempre no Articularte, eu e meus gatos, estamos sempre muito presentes lá. Nessa parte de competência aí, eu fiquei meio na mão, sabe? Eu vou procurar saber mais, estudar mais sobre as competências. Nas próximas aulas, eu vou falar mais. Você viu o cronograma? Então, tem a parte de repertório, pertinente, produtivo. Eu vou falar mais da competência 2. Sim, tá bom, então. Obrigada, Cássia. Por nada, obrigada a vocês. Meus amores, muito obrigada pela participação, por ter cedido o tempo aí de vocês, tanto tempo, né, para essa professora ficar falando com esse agudo. Então, muito, muito obrigada, gente. Beijo de coração. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê por aí. Então, qualquer coisa que precisar, só me mandar um WhatsApp, uma mensagenzinha, que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, obrigada.